eu sou Mamilos e sejam bem-vindos ao meu canal. Ranqueando das músicas de Camp Rock 2. Né, pra quem viu o primeiro vídeo, né, de ranqueando das músicas do primeiro filme, naquele vídeo eu falei que eu tava pretendendo pra me preparar pro lançamento do terceiro filme, que já é amanhã, né, ele lança amanhã no Disney Plus, né, ele lançou hoje no Disney Channel lá nos Estados Unidos, né, porque aqui no Brasil não tem mais Disney Channel, mas ele já lança amanhã no Disney Plus. E pra me preparar pro lançamento desse filme, eu falei que eu tava pretendendo fazer ranqueando dos dois filmes de Camp Rock. Então esse vídeo é o último vídeo de ranqueando de Camp Rock até o lançamento do terceiro amanhã, né? Que vai ter o ranqueando aqui do terceiro filme, das músicas do terceiro filme, assim que saiu comentando do filme, igual eu fiz com Descendentes 5, né? Que o ranqueando saiu depois do comentando do filme. E eu acho que até o final do mês saiu comentando do terceiro filme, e depois do comentando do terceiro filme eu vou fazer ranqueando das músicas desse quinto filme. Inclusive, acho que semana que vem já vai sair um vídeo reagindo das músicas do terceiro filme. Mas esse é o último vídeo de ranqueando antes do lançamento do terceiro filme. Mas esse não é o último vídeo de Camp Rock, porque amanhã vai sair mais um vídeo envolvendo Camp Rock. Mas antes de começar, você quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de álbuns que vocês querem que eu traga ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o ranking de vocês das músicas de Camp Rock 2. Então, vamos começar. Diferente do primeiro filme, que tinha 12 músicas, né? O primeiro filme de Camp Rock tinha 12 músicas. Esse segundo filme tem 15 músicas. Então, vamos começar. Em 15º lugar tá uma música que eu nem lembrava dessa música no filme, na verdade, porque quando eu fui decidir fazer o ranking das músicas, eu fui ver quantas músicas tinha o filme de Camp Rock 2, porque eu não lembrava quantas músicas tinham. Então eu vendo o nome das músicas que eu vi essa música, eu falei, gente, que música é essa que eu nem lembro? Porque assim, o filme de Camp Rock 2, assim como o primeiro, ele tem uma versão estendida que também tem músicas, né? Porque no primeiro filme a gente tem uma cena, eu não sei se é uma cena que foi deletada ou uma cena da versão estendida. Eu acho que é da versão estendida que tem uma música, que agora eu já não lembro o nome da música, que eu até falei dela no vídeo de ranqueando das músicas do Camp Rock 1. E a versão estendida também tem músicas. Na verdade, ela tem duas músicas, né? Uma igual ao primeiro. Ela tem duas músicas e tem uma música do filme que ela literalmente foi deletada do filme, mas ela faz parte da trilha sonora. E essas três músicas eu lembrava, porque eu já assisti a versão estendida. Eu posso não ter assistido o Camp Rock 1, mas do Camp Rock 2 eu cheguei a assistir a versão estendida. Então eu lembrava das músicas da versão estendida e eu sabia da existência dessa música que foi deletada. Mas essa música do meu 15º lugar, eu nem lembrava dela. Que no caso, o meu 15º lugar é a música Rock Hard or Go Home, que ela é uma música que eu acho que ela não é cantada por ninguém do elenco. Se ela é cantada por alguém do elenco, eu não lembro agora, no momento. E ela toca no momento porque, assim, no filme de Camp Rock, logo no início, o Camp Rock é convidado para visitar ali um novo acampamento que abriu do outro lado do lago, que é o Camp Star, que ele é o acampamento que o dono dele é rival do dono do Camp Rock, né, que é o Brown. O dono do Camp Rock é o Brown e o do Camp Star é o Axel Turner, acho que é isso o nome que é o rival do Brown. Então ele abriu ali esse acampamento e convidou o pessoal de Camp Rock para visitar ele ali logo no início do filme. Só que quando eles vão visitar, várias pessoas se mudam do Camp Rock pro Camp Star, incluindo entre eles funcionários do Camp Rock. Então a Mitch, para tentar ajudar ali o Brown, ela dá a ideia deles virarem monitores ali, né? No lugar das pessoas, dos funcionários que saíram. Então ela, o Shane, o Nate, o Jason, acho que é a Peg, a Ella, se eu não me engano, acho que é Beryl, Sander e a Caitlyn. Eu acho que são só esses novos. Deve ter mais alguém, mas eu não tô lembrando agora. Mas eles viram monitores ali no Camp Rock. Então essa música toca no momento que eles estão se adaptando
nas funções dele. Porque, por exemplo, a Caitlyn, ela dá aula de dança, o Nate, ele dá aula de bateria, a Peg dá aula de canto. Então, eles estão... Literalmente, essa música toca no momento que eles estão se adaptando nessas funções deles. Então, tanto que a música começa, tá literalmente maior confusão, porque eles ainda estão meio perdidos nas funções dele. Quando a música termina, eles já se adaptaram. Literalmente nesse momento que toca essa música. Eu nem lembrava dessa música, precisei assistir o filme pra lembrar dessa música. Literalmente. Inclusive, o meu 14º lugar só não ficou em último lugar porque essa música. Porque eu lembrei dessa música quando eu fui reassistir o filme. Porque antes disso eu nem lembrava desse filme. Dessa música. Então ela só ficou no meu último lugar por isso, porque eu não lembrava dessa música, então eu nem conheço muito dessa música, e também eu não gostei tanto assim dessa música. Eu, na verdade, é a música que eu menos gosto do filme de Camp Rock 2. Por isso que ela ficou no meu 15º lugar. Em 14º lugar, como eu falei, essa música só não ficou no meu 15º lugar, porque a Rock Hard or Go Home existe. Porque se não existe essa música, essa música, a música do meu 14º lugar estaria no meu último lugar, porque é a música que eu menos gosto de Camp Rock atualmente. Eu gostava mais dessa música quando eu assisti Camp Rock 2 pela primeira vez. Que no caso, o meu 14º lugar é a música It's On, que eu acho que é uma das mais famosas desse segundo filme. E eu amava essa música quando eu assisti Camp Rock 2, isso há 10 anos atrás, porque eu literalmente assisti Camp Rock 2 também em 2016, assim como o primeiro filme. E eu amava essa música naquela época, só que eu acho que eu ouvi tanto essa música que hoje em dia eu não suporto ouvir It's On. É uma música que eu não consigo gostar atualmente, por isso que eu coloquei ela até no... E ela só tá no meu 14º lugar por causa da Rock Hard or Go Home, que essa música eu nem conhecia ela de Camp Rock. Então por isso que a It's On subiu pro meu 14º. Mas se não existisse essa música, ela estaria no meu 15º lugar, porque eu não aguento mais ouvir It's On. É uma música que eu literalmente enjoei de Camp Rock 2. E essa música toca literalmente no momento onde o pessoal de Camp Rock, por uma ideia da Mitty, resolve ir lá enfrentar o pessoal do Camp Star, né? Que eles até combinam ali de fazer uma... A Mitty tem a ideia deles fazerem uma batalha entre Camp Rock contra Camp Star no Jam final, que é aquela competição que tem no final de Camp Rock, né? Tem até no Camp Rock 1, que quem ganha lá é a Peg, né? Que a Peg ganha quem ganhasse aquela competição iria gravar uma música com o Shane lá no primeiro filme. E aqui nesse filme, a competição é entre o Camp Rock contra o Camp Star. Tanto que depois o Axel Turner concorda com a ideia da Mitty e ele resolve transformar isso num programa de televisão, literalmente, né? Literalmente ele coloca isso nas redes sociais e na televisão, essa competição ali, que foi, então, esse momento ali de edição, é o momento que eles vão ali pra convidar o pessoal do Camp Star pra fazer essa competição, literalmente. E eu gosto da música Edição, só que atualmente eu dei uma enjoadinha, né? Assim, atualmente eu tô até voltando a gostar um pouquinho dela, mas eu ainda gosto mais das outras músicas do que dela, por isso que ela está no meu 14º lugar. Em 13º lugar, tá uma música que, assim como It's On, eu também dei uma enjoadinha dela. Na verdade, pra mim, é o dueto que eu menos gosto do Joe Jonas e da Demi Lovato nesse filme. Que no caso, meu 13º lugar é a música You're My Favorite Song. Acho que é assim que se fala? You're My Favorite Song. Acho que agora que eu falei certo. Que ela, como eu falei, ela é um dueto entre o Joe Jonas e a Demi Lovato. Na verdade, ela é quase um This Is Me, só que ao contrário. Porque This Is Me, que é o dueto da Demi Lovato e do Joe Jonas lá no primeiro filme, ela é cantada a maior parte pela Demi Lovato e o Joe Jonas canta ali no final da música, né? Ele entra ali na música lá no final. Mas quem canta a maior parte da música é a Demi Lovato. Aqui é ao contrário, o Joe Jonas canta a maior parte da música e a Demi Lovato aparece só ali no final, né? Ela só entra na música ali no final, literalmente. Então ela é um dueto, mas ao mesmo tempo é quase um solo do Joe Jonas, assim como This Is Me é quase um solo da Mitty lá no primeiro filme, mas tem a participação ali do Joe Jonas e aqui tem a participação da Demi. E eu nem lembrava em que momento que ela tocava. Eu lembrava dessa música no filme, mas eu não lembrava em que momento ela tocava. E essa música ela toca porque o Shane e a Mitty, eles brigam ali no meio do filme. E aí toca um dueto deles que essa música tá mais pra cima, e quando eu chegar nela eu falo mais sobre isso.
E essa música é literalmente no momento que eles têm a reconciliação deles. Porque eu acho que passa umas cenas lá onde meio que dá a entender que eles estavam se acertando. E essa música é literalmente no momento que eles se reconciliam. Inclusive, o que eu revendo o filme, porque eu não lembrava em que momento que ela tocava essa música. Eu lembrava dessa música no filme, mas não lembrava em que momento que ela tocava. E revendo o filme, eu até ri um pouquinho desse momento. Porque literalmente essa música toca no momento da reconciliação do Shane e da Mitty. Só que antes do momento dessa música começar a tocar, a gente tem a briga da Dana com o Nate, que é o personagem do Nick Jonas, né? Porque literalmente nesse filme, o Nick Jonas, né, o Nate, né, no caso que é o personagem dele, ele tem um par romântico que é a Dana, né, que é a filha do Edsel Turner, né, que é o dono do acampamento rival do Camp Rock, né, do Camp Star. Então, literalmente, enquanto essa música mostra a reconciliação do Shane e da Mitty, o início dela começa logo em seguida que o Nate briga com a Dana, né? Que a Dana briga com o Nate. Literalmente, então essa cena eu revendo, eu falei, nossa, eu nem lembrava disso. Eu até comecei a rir, porque literalmente mostra um casal brigando e um casal se acertando no decorrer dessa música. Eu nem lembrava disso. Reassistindo o filme que eu lembrei disso, porque eu nem lembrava. E eu gostava muito dessa música quando eu era mais nova. Eu ainda gosto muito dela. Só que com o passar do tempo eu dei uma enjoadinha dela, porque eu escutei ela muito. E pra mim é o dueto que eu menos gosto do Joey Jonas e da Demi Lovato no filme de Camp Rock 2. Eu prefiro outras músicas, porque literalmente esse filme de Camp Rock acho que uns 3 duetos. 3 ou 4 duetos do Joey Jonas e da Demi. E tem um que eu gosto mais do que todos os outros, mas quando eu chegar nela eu falo mais sobre isso. Mas atualmente eu dei uma enjoadinha de You're My Favorite Song, por isso que ela está no meu 13º lugar. E ela só tá acima de It's On, porque eu ainda gosto mais de You're My Favorite Song do que It's On. Mas as duas músicas realmente eu dei uma enjoadinha com o passar dos anos. Mas eu gosto bem mais de You're My Favorite Song do que It's On, por isso que ela está acima de It's On. Em 12º lugar, como eu falei, o Nick Jonas, né, o personagem do Nick Jonas, nesse filme tem um par romântico, né, que é o Nate, o personagem dele, que no caso o par romântico dele é a Dana. E, literalmente, além de ter um par romântico, ele também tem o seu próprio solo nesse filme, que no caso é a música do meu 12º lugar, que meu 12º lugar é a música Introduce Me, que é o solo do Nick Jonas, né? Se no primeiro filme a gente tem um solo do Joey Jonas, nesse segundo a gente tem um solo do Nick. Eu até pensei nisso, será que no terceiro... Eu acho que eu falei isso no Conhecendo dos Jonas Brothers. Será que no terceiro filme a gente não teria um solo do Kevin? Mas acho que não vai ter. Pela trilha sonora não parece que não vai ter uma música só do Kevin. Mas poderia ter, né? Porque aí cada um teria uma música no filme de Camp Rock. Mas literalmente o Nick Jonas ele ganhou um solo nesse filme, que é a música Introduce Me. E eu gosto bastante dessa música, mas ela não é a música que mais me pega desse filme. Acho que desde que se eu fizesse um ano naquela época que eu virei fã de Camp Rock, ela talvez estaria no meu top, entre as músicas do meu top 10. Ela não estaria nas músicas do meu top 5. Ali ela não entraria mesmo. Mas acho que ela estaria ali no meu 7º, 8º lugar. Porque eu gostava dessa música, mas não gostava tanto assim quanto eu gostava de outras. Atualmente eu também dei uma enjoada dela. Na verdade é uma das músicas que menos me pega depois de You're My Favorite Song e It's On, né? E a última música também, que a última música eu nem conhecia. Mas literalmente ela é uma das músicas que menos me pega. Por isso que eu coloquei ela no meu 12º lugar. Porque eu ainda gosto mais dela do que You're My Favorite Song e It's On. Por isso que ela tá acima delas. E essa música toca no momento que a Dana e o Nate têm a reconciliação deles. Literalmente é nesse momento que essa música toca. Eu acho que é pouco tempo depois de You're My Favorite Song, se eu não me engano. Que toca a Introduce Me. Que é porque o maior problema do Nate, que é inclusive é um motivo deles brigarem, é que o Nate ele não consegue expressar os sentimentos dele pela Dana, né? Ele não consegue falar pra Dana que ele gosta dela. E a Dana, ela quer saber mais sobre a vida do Nate, ela quer saber mais coisas sobre ele, então ele não consegue falar pra ela. Então, quando ele até desabafa ali com o Shane e o Jason, né? Que são os personagens do Joe Jonas e do Kevin Jonas nesse segundo filme. E aí acho que é o Jason, que é o personagem do Kevin Jonas, que dá a ideia dele cantar uma música ali pra Dana. Então ele literalmente vai pro Campstar e canta essa música, onde literalmente ele fala muitas coisas sobre a vida dele, né? Sobre a vida do Nate. Então ele começa a cantar ali pra Dana, e é nesse momento que a gente tem a reconciliação da Dana e do Nate. Literalmente. E eu gosto dessa música. Eu sempre gostei muito dela. Eu nunca aprendi a cantar ela, principalmente porque ela começa meio lenta.
no decorrer da música ela só vai acelerando. E quando ela vai acelerando, eu não consigo cantar, porque eu não consigo cantar rápido em inglês. Mas eu gosto bastante dessa música. Atualmente eu tô até voltando a gostar mais dessa música, porque eu tinha enjoado dela por um tempo. Mas ela nunca foi a minha música favorita de Camp Rock 2. Tanto que, como eu falei, se eu tivesse feito esse ranqueando uns anos atrás, talvez ela estaria no meu top 8, no meu top 7, no 6 no máximo. Mas ela estaria entre as músicas do meu top 10. Só que com o passar dos anos, tem músicas que cresceram mais em mim e essa música também eu dei uma enjoada. Por isso que ela está no meu 12º lugar. Que pra mim ela não supera as outras. Em 11º lugar, tá uma música que eu acho que eu teria colocado. Se eu tivesse feito o meu ranking na época de Camp Rock, talvez ela estaria entre as músicas do meu top 10 também. Acho que ela estaria ali no meu 8º, 7º lugar, mais ou menos. Ela estaria abaixo de Introduce Me, porque eu gostava mais de Introduce Me. Só que depois de um tempo, eu comecei a deixar de gostar dessa música, né? Eu acho que ela até estaria abaixo de som, não, mas ela estaria abaixo de You're My Favorite Song. E atualmente eu tô voltando a gostar mais dela e eu prefiro ela do que as outras músicas. Que no caso, ela é também um dueto entre o Joey Jonas e a Demi Lovato. Que no caso, meu 11º lugar é a música What You Came Here For, que é a música que o Joey e a Demi cantam ali durante o jam final, né? Porque, como eu falei, no jam final eles fazem a competição contra Camp Rock contra Camp Star. Então essa música é literalmente a apresentação deles para essa competição. E eu gosto muito dessa música, inclusive pra mim um dos melhores números do filme é o de What We Came Here For, que até hoje eu não aprendi a falar o nome dessa música, se passaram 10 anos e eu ainda não consigo falar o nome dessa música. E eu gostava bastante dessa música naquela época que eu assisti o filme. Depois de um tempo eu deixei de gostar dela e atualmente eu tô voltando a gostar mais dela. Né, eu voltei a gostar dessa música, mas pra mim é o segundo dueto que eu menos gosto desse filme. Na verdade, porque tem um dueto específico do Joey Jonas e da Demi Lovato, que é uma das músicas que eu mais gosto desde que eu assisti Camp Rock pela primeira vez. Pra mim, ele é o melhor dueto do Joey Jonas e da Demi Lovato do segundo filme de Camp Rock. Literalmente. Então, pra mim, eu gostava de What We Came Here For, mas eu sempre preferi o outro dueto. Mas pra mim, eu gosto bastante dessa música, eu gosto bastante do número também. Pra mim, é um dos melhores números do filme. E eu tenho uma coisa pra falar sobre essa música. Que teve uma vez que eu estava assistindo esse filme. Eu já tinha assistido esse filme 1 milhão de vezes, então eu já sabia como ele terminava, né? Como terminava essa competição. E uma vez eu estava assistindo e a minha mãe me chamou pra jantar e eu fui jantar e eu fiquei assistindo ali na cozinha e minha mãe acabou assistindo comigo, só que eu já tava, tipo, na metade pro final do filme. Então a minha mãe viu a cena da competição entre o Camp Rock contra o Camp Star. E no filme, quem ganha é o Camp Star, né? Dando um spoiler aí. Quem ganha é o Camp Star. A minha mãe não gostou nem um pouquinho que o Camp Star ganhou, que a minha mãe achava que o Camp Rock deveria ter ganhado. Literalmente porque ela achou que o Camp Rock tinha sido o melhor. E realmente eu também concordo com ela. Pra mim o Camp Rock deveria ganhar. Literalmente. Mas eu lembro até hoje que quando eu assisti esse filme com a minha mãe, ela falou isso, ela ficou falando isso, que o Camp Rock deveria ter ganhado essa competição. E eu concordo. Inclusive, nos 2 primeiros filmes, tem isso, né? A Mitty não ganha o jam final no Camp Rock 1 e aqui o Camp Rock não ganha. Isso me fez pensar, será que no Camp Rock 3 literalmente a personagem da Limani, né, a Sadie, vai ganhar essa competição? Eu tô pensando seriamente se ela vai ganhar. Literalmente, por causa dos 2 primeiros filmes de Camp Rock. Mas literalmente teve isso quando a minha mãe viu esse número, ela achou que Camp Rock foi melhor e ela achou que deveria ter ganhado. Eu lembro disso até hoje, faz uns anos isso. Acho que isso foi o quê? Em 2017, 2018 mais ou menos, que a minha mãe assistiu esse filme comigo. Na verdade, ela assistiu da metade pro final. E literalmente ela falou que Camp Rock é melhor. E literalmente eu concordo com a minha mãe. Eu prefiro a apresentação do Camp Rock do que a do Camp Star. Mas a música, atualmente eu tô preferindo a do Camp Star do que a do Camp Rock. Por isso que a What We Came Here For, ela ficou no meu 11º lugar. Em 10º lugar, como eu falei, eu prefiro a apresentação do Camp Rock do que a do Camp Star. Mas a música eu prefiro a do Camp Star. Que no caso, o meu 10º lugar é literalmente a música do Camp Star. Que é a música Tear It Down, que é a música que eles cantam no jump final. A apresentação, realmente, eu prefiro a do Camp Rock. Eu prefiro a do Camp Rock. Agora,
música, atualmente eu comecei a viciar nessa música. Literalmente eu percebi que eu comecei a gostar muito dessa música, né? Tem uns 2, 3 anos que eu comecei a gostar muito dessa música. Uns anos atrás eu acho que eu preferiria a música do Camp Rock, literalmente. Mas atualmente eu tô preferindo a do Camp Star. E eu comecei a gostar muito dessa música, né? Eu dei uma viciada atualmente nessa música. Mas pra mim ela não supera o meu 9º lugar, por isso que ela está no meu 10º lugar. E ela só tá acima da de Camp Rock por causa disso, que eu comecei a gostar muito dessa música. Por isso que ela tá acima de What We Came Here For. Mas teve uns anos atrás, eu acho que What We Came Here For estaria acima de Tear Here. Ai, não consigo falar essa música. Tear It Down. Acho que é assim que se fala. Tear It Down. Acho que é assim que se fala o nome dessa música. Mas atualmente eu prefiro a Tear It Down do que a Came Here For, por isso que ela tá uma acima. Em 9º lugar, como eu falei, tem 2 músicas que tem na versão estendida ela toca, mas na versão original do filme ela não toca. E no caso desta música, ela pode não tocar, mas a gente tem um pedaço do número musical na versão original do filme. Na versão estendida, a gente literalmente tem um número inteiro. Mas na versão normal do filme, a gente tem um pedaço da cena do número musical, mas sem a música. Que no caso, meu 9º lugar é a música Walking in My Shoes. Que no caso, essa música também é do Camp Star. E essa é a música que eles estavam ensaiando para apresentar no jam final. Literalmente essa música toca. Na versão estendida, ela toca no momento que o Jason, junto com as crianças, porque a função do Jason, como ele vira monitor, é cuidar das crianças. Literalmente, ele cuida ali das crianças, ele que ajuda as crianças ali do acampamento. E no caso, ele junto com essas crianças vão pro escondido ali no Camp Rock pra ver ali como estava a apresentação deles, né? Como seria a apresentação do Camp Star. Então, no filme mostra essa cena deles vendo, mostra ali a Tess e o Luke, né? Porque a Tess é uma das pessoas que mudam do Camp Rock pro Camp Star. Então mostra a Tess e o Luke ali dançando, parece que eles estão cantando, mas no filme, na versão original, não mostra a música, literalmente nesse momento tá mudo. Mas na versão estendida, porque eu assisti a versão estendida no YouTube uma vez, há muitos anos atrás, não sei nem se hoje em dia tem, mas eu assisti no YouTube há muitos anos atrás. Na versão estendida, literalmente, é o momento dessa música. A música que eles estão cantando ali é literalmente essa música, a Walking in My Shoes. Literalmente é nesse momento. E ali no filme a gente tem, na versão normal do filme, a gente tem uns pedaços do número musical. A gente não tem a versão inteira, mas a gente tem uns pedaços ali, só que sem a música. Mas na versão estendida, literalmente, tem a música inteira ali. Tem o número musical dessa música. Literalmente, porque eu lembro de ter assistido. Reassistindo o filme que eu lembrei que tinha essa cena. Eu nem lembrava que tinha a cena do número musical. Eu sabia que ela tinha na versão estendida, mas eu não lembrava que no filme, na versão original do filme, tinha um número só que mudo, literalmente, sem a música estar tocando mesmo. Eu nem lembrava disso. E eu comecei a gostar mais dessa música, acho que uns anos atrás eu não gostava muito dela, mas atualmente eu comecei a gostar dela. E ouvindo as músicas pra fazer o ranqueamento, que eu tive que ouvir 2 vezes, eu percebi que eu gosto mais dela do que a Tear It Down. Eu prefiro a Walk in My Shoes do que a Tear It Down. Por isso que ela tá uma acima, mas pra mim ela não supera o meu 8º lugar, por isso que ela está em 9º lugar. Em 8º lugar, inclusive, literalmente, meu 8º, 9º e 10º lugar são músicas a ver com Camp Star, porque essa música também tem a ver com Camp Star. Que no caso, meu 8º lugar é a música Fire, que é literalmente o momento que a gente conhece o Camp Star. Que a gente vê ali no momento, no início do filme, quando a Mitty tá chegando no acampamento com a mãe dela, ela vê a placa do Camp Star, mas até então a gente não viu nada sobre esse acampamento. E aí, como eu falei, eles são convidados, o Camp Rock é convidado para ir conhecer o Camp Star. E ali a gente tem uma apresentação de Fire, que é cantada pelo Luke, que é um dos novos personagens desse segundo filme. Que é literalmente um dos campistas ali do Camp Star. E é ali que a gente tem a primeira apresentação ali no Camp Star. É ali que a gente conhece o pessoal do Camp Star. Inclusive é ali que a gente conhece a Dena também. Porque literalmente durante essa apresentação, no final dela, ela faz um movimento com o braço que a pulseira dela voa e acaba
a pulseira dela sai do braço dela, acaba voando e caindo na cara do Nate. Literalmente a gente tem essa cena. Mas a gente tem essa apresentação ali, que é a primeira apresentação do Camp Star, que é cantada pelo Luke. Inclusive, eu descobri só recentemente que o ator do Luke tem uma carreira na música depois de Camp Rock. Pra mim, os únicos que tinham carreira na música após os filmes de Camp Rock era a Demi e o Jonas Brothers. Eu descobri pelo menos uns 2 ou 3 personagens de Camp Rock, né, uns atores, que tem carreira na música atualmente. O ator do Luke é um deles. Acho que o outro é o ator do Baron, que eu falei até no filme anterior, que ele canta uma das músicas, que é a Star the Pirate. Ele também tem carreira na música após os filmes de Camp Rock. Literalmente, eu não sabia disso. E eu comecei a gostar mais dessa música. Acho que quando eu assisti Camp Rock pela primeira vez, tinha sido uma música que eu não tinha gostado muito. Mas, com o passar dos anos, eu comecei a gostar de Fire. Atualmente, reassistindo o filme, eu percebi o quanto que eu comecei a gostar de Fire. O número musical não é um dos meus favoritos do filme, mas a música é uma música que cresceu mais em mim com o passar dos anos. Que antes eu não gostava muito dela, mas atualmente eu comecei a gostar muito de Fire. Mas pra mim ela não supera o meu top 7, por isso que ela está no meu 8º lugar. Inclusive, se o meu top 8, 9 e 10 tem a ver com Camp Star, do meu primeiro ao 7º tem a ver com Jonas Brothers e Demi Lovato, literalmente. Não podia ser mais minha cara, inclusive, isso. Porque, literalmente, o Camp Rock fez eu gostar do Jonas Brothers. E a Demi Lovato sempre foi minha cantora favorita antes mesmo de eu gostar do Camp Rock. Literalmente, então é meio óbvio que as minhas músicas do top 5, pelo menos, seriam da Demi Lovato e do Jonas Brothers. Porque eles são minha banda e minha cantora favorita. Ou pelo menos uma das minhas cantoras favoritas e uma das minhas bandas favoritas. Que no caso, já que foi da Demi Lovato, literalmente o meu 7º lugar é uma música dela, é um dos solos dela, porque ela tem uns 2 ou 3 solos nesse filme. E essa música, eu acho que eu gostava mais dela na época que eu assisti Camp Rock 1. Acho que até uns 2, 3 anos atrás, na verdade, eu gostava muito dela, ao ponto de que ela estaria no meu top 3. Literalmente, ela estaria no meu top 3. Só que eu acho que eu escutei tanto essa música que hoje em dia eu dei uma enjoadinha, mas eu ainda amo essa música. Que no caso, o meu 7º lugar é a música Can't Buy It Down. Que, como eu falei, é um solo da Mitty, né? Que é a personagem da Demi Lovato. Que, literalmente, como eu falei, quando eles visitam o Camp Star pela primeira vez, vários funcionários se mudam do Camp Rock pro Camp Star. E o Brown, né, que é o dono do acampamento e tio do Connect Three, né, dos meninos do Connect Three, que é a banda dos Jonas Brothers nesse filme, como ele não tinha muitos funcionários, ele resolve fechar o acampamento. Literalmente, ele resolve que ele vai fechar o acampamento porque ele não tinha funcionários. Então, a Ken Bajal toca no momento que a Mitch tenta convencer eles a ajudar o Brown, literalmente, deles virarem monitores ali no lugar dos funcionários que foram pro Camp Star. Literalmente, é nesse momento que toca Ken Bajal. E eu adoro o número de Ken Bajal. É um dos meus favoritos do filme. Reassistindo o filme, inclusive, eu percebi o tanto que eu gosto desse número. E eu gosto bastante dessa música, mas com o passar dos anos, eu dei uma enjoada dela. Era uma das músicas que eu mais gostava do filme de Camp Rock 2. Na época que eu assisti o filme lá em 2016, 2017, acho que até 2020, 2021 mais ou menos, ainda era uma das músicas que eu mais gostava. Ela não tava no meu top 1, mas ela tava ali entre no meu 3º e 4º lugar, como uma das músicas que eu mais gostava. Só que eu acho que eu escutei tanto ela nesses anos que eu dei uma enjoada dela, por isso que ela desceu pro meu 7º lugar. Porque eu ainda gosto dela mais do que as outras que eu já falei, mas tem outras músicas que eu comecei a gostar mais do que dela, por isso que ela desceu pro meu 7º lugar. Eu até pensei em colocar ela um pouquinho mais pra cima, mas teve uma música que eu nunca tinha escutado inteira que eu comecei a amar nesse filme, que no caso é o meu 6º lugar, por isso que ela desceu pro 7º lugar. E no caso, o meu 6º lugar, como eu falei, esse filme tinha 2 músicas que tá na versão estendida e tinha uma que foi deletada, que a cena foi deletada, que no caso é a música do 6º lugar, que também é uma música da Demi Lovato, né, cantada pela Mitch, né, no caso. Que no caso, o meu 6º lugar é a música It's Not Too Late, que é uma música que foi deletada do filme. Inclusive eu vou falar mais sobre isso no Babi Curiosa de Camp Rock 2. Mas, literalmente, a gente tem uma cena deletada da Mitty cantando essa música, que não tá nem na versão estendida, nem na versão original. Ela literalmente foi deletada, diferente de Walking in My Shoes e de uma outra música que ela está na versão estendida, a It's Not Too Late literalmente não está no filme. Acho que se você procurar na internet ainda tem a cena do filme. Tem a cena que
um momento musical tenha no YouTube. Eu acho, pelo menos eu cheguei a ver uma vez alguma parte do número musical no YouTube, mas no filme mesmo essa música, essa cena foi deletada. E eu nunca tinha escutado essa música inteira antes de fazer esse ranqueando. Assim como a música da versão estendida de Camp Rock 1, que eu nunca tinha escutado, a It's Not Too Late eu também nunca tinha escutado antes de fazer o ranqueando. E eu comecei a gostar muito dessa música. Não é a minha favorita do filme, porque ela é um pouquinho mais lenta comparado com outras músicas. E até comparado com Can't Buy That, ela é bem mais lenta. Mas eu comecei a gostar muito dessa música. Literalmente, eu tenho certeza que eu vou viciar mais nela. Porque agora eu vou ouvir mais dela. Porque a primeira vez que eu ouvi foi literalmente para fazer esse ranqueando. Antes disso, eu tinha escutado partes soltas. Não tinha escutado inteira. E eu comecei a gostar muito dessa música. Mas pra mim, ela não supera o meu top 5. Por isso que ela está no meu 6º lugar. Em 5º lugar, se no meu primeiro vídeo, né, do Camp Rock 1, a música do Jonas Brothers ficou no meu top 3, aqui ela ficou no meu 5º lugar. Que no caso, o meu 5º lugar é a música do Jonas Brothers, Heart and Soul, né, no caso da Connect 3. Literalmente, que é a música que eles tocam, acho que é pouco tempo depois da briga do Shane e da Mitch, acho que no dia seguinte, tem esse momento ali que eles tocam quando eles estão... Porque depois que o Shane e a Mitch brigam, o Shane resolve ajudar a Mitch nesse negócio do acampamento, né? Porque a Mitch, ela foca muito em ganhar essa competição, porque ela quer salvar o Camp Rock, literalmente. Então, ela foca muito em ganhar essa competição e acaba que isso não agrada muito as pessoas ali do acampamento, né? Porque ninguém tá se divertindo mais como tá se divertindo antes. Então, inclusive é por causa disso que o Shane e a Mitch brigam. E depois, né, depois que eles brigam, tem um dueto deles ali, né? Que eu vou falar mais sobre essa música mais pra frente, porque ela tá mais pra cima. E no dia seguinte, quando a Mitch acorda, todo mundo já tá acordado e trabalhando já, arrumando as coisas pra competição do jam final. Porque o Shane literalmente acorda todo mundo mais cedo pra convencer todo mundo a trabalhar e não deixar tudo nas costas da Mitch. Literalmente, ele faz isso. Então, essa música toca depois que ele faz isso. Literalmente, ela toca depois desse momento. E eu amo Hard and Soul. Acho que teve uma época que eu preferia Hard and Soul do que Play My Music. Mas como eu falei lá no vídeo, quando eu falei de Play My Music, atualmente eu prefiro Play My Music do que Hard and Soul entre as músicas do Jonas Brothers nos filmes de Camp Rock 1 e 2. Mas eu adoro Hard and Soul, eu gosto bastante do número de Hard and Soul também, inclusive. Acho que se eu tivesse feito meu ranking naquela época que eu assisti o filme, talvez ela estaria no meu top 3. Talvez no meu top 2. Inclusive, eu tenho uma coisa pra falar sobre essa música que eu lembrei agora. Eu não sei porquê, mas eu cismei na época que eu assisti Camp Rock que o nome dessa música é Rock and Roll. Porque literalmente no refrão eles falam a frase You can rock and roll. Várias vezes, inclusive, eles falam essa frase. Então eu cismei na época que o nome dessa música era Rock and Roll. Eu demorei anos pra descobrir que o nome da música era Hard and Soul e não Rock and Roll como eu imaginava. Mas antes eu chamava essa música de Rock and Roll porque eu não sabia o nome da música. Depois que eu descobri que era Hard and Soul. Mas por eles falar muito rock and roll, eu jurava que o nome dessa música era rock and roll. Literalmente, eu demorei uns 2, 3 anos pra descobrir que o nome dessa música era Hard and Soul. E eu sempre gostei muito dessa música, mas eu escutei ela tanto na época de Camp Rock que eu dei uma enjoadinha. Por isso que ela desceu de posição. Como eu falei, ela estaria no meu top 3 se eu tivesse feito o meu ranking na época do que eu assisti o filme, que eu gostava muito. Acho que até no meu top 2. No meu top 1 ela não tava mesmo. Mas no meu top 2 talvez ela estaria. Mas atualmente eu comecei a gostar de outras músicas e também eu dei uma enjoada de Hard and Soul, por isso que ela desceu pro meu 5º lugar. Porque também eu comecei a gostar de outras músicas. Em 4º lugar tá a primeira música do filme e uma das músicas que eu mais sou viciada atualmente de Camp Rock 3. De Camp Rock 3, não. Camp Rock 2. Uma das, porque literalmente ela não supera meu top 3, mas é uma das músicas que eu mais gosto de Camp Rock 3. E uma das... De Camp Rock 3, eu tô com Camp Rock 3 na cabeça. De Camp Rock 2 e também uma das que mais me anima. Que no caso eu estou falando de Brand New Day. Em 4º lugar está a música Brand New Day, que é a primeira música do filme, literalmente. E que ela também é um solo da Mitch, né? No caso, a gente tem a participação de outras pessoas do elenco, mas quem canta a maior parte da música é a Demi Lovato, né? No caso, a Mitch. E eu amo essa música, eu amo o número dela, eu acho que é um dos meus favoritos de todo o filme, eu acho que é um dos meus favoritos, eu amo o número de Brand New Day. E é uma das músicas que mais me anima de Camp Rock 2. É pra mim uma das músicas que mais me anima de todo o filme de Camp Rock 2. Eu amo essa música.
Mas pra mim ela não supera o meu primeiro, segundo e terceiro lugar, por isso ela está em quarto lugar. Que no caso, o meu terceiro lugar, como eu falei, tinha duas músicas que são da versão estendida de Camp Rock. Que eram a Rockin' My Shoes, que é do Camp Rock, e essa música, que no caso, o meu terceiro lugar é a música Different Summer, que também é um solo da Mitty, né? Que ela tá na versão estendida, porque literalmente, no momento que eles vão pro Camp Star, o Axel Turner até fala ali no filme, se ninguém do Camp Rock quer cantar alguma coisa do tipo. No filme, na versão original, literalmente a gente não tem nada do Camp Rock. O Camp Rock não canta nem nada do tipo, e logo em seguida vem a apresentação de Fire, né, que é a música do Luke. Na versão estendida, a Mitch resolve que ela quer cantar e aí ela canta ali a Different Summer. Ela tá na versão estendida do filme. Ela não tá na versão original. Na versão original, literalmente é isso. O Axel chama ali o pessoal de Camp Rock pra ver se eles querem cantar alguma coisa e acaba não tendo nada do Camp Rock. E aí a gente vem com um número do Luke, né? O Luke cantando Fire. Mas na versão estendida, antes da música de Fire, vem a Different Summer. E apesar dela ser uma música mais lenta, né? Comparado com Brand New Day, por exemplo, que é muito agitada, eu gosto muito dessa música desde a primeira vez que eu ouvi. E eu viciei nessa música um tempo. E pra mim é uma das músicas que eu mais gosto entre os solos da Mitty, do segundo filme. É uma das músicas que eu mais gosto. Ela só não supera o meu primeiro e segundo lugar, por isso que ela está em terceiro lugar. Que no caso, o meu primeiro e segundo lugar foi bem difícil de decidir, porque tinha duas músicas que são músicas que eu amo de Camp Rock 2, desde a primeira vez que eu assisti. E tem uma delas que eu falei em vários vídeos aqui do canal, inclusive, que ela é a minha favorita de Camp Rock 2. Reouvindo as músicas do filme, eu percebi que essa música desceu pro segundo lugar e mudou de posição, né? Porque pra mim era a que tá em primeiro atualmente, era o meu segundo lugar, e a que tá em segundo era o meu primeiro. Mas atualmente inverteu a ordem, literalmente. Então eu tinha decidido que essas músicas seriam o meu primeiro e segundo lugar. Eu só não sabia qual das duas eu gostava mais. Tanto que eu tive que ouvir as músicas umas 2 ou 3 vezes pra decidir qual que eu gostava mais. E acabou que a minha favorita, que eu falei em vários vídeos aqui no canal, mudou. Não é mais a minha favorita. Que no caso, o meu segundo lugar, que era a minha antiga favorita, é a música This Is Our Song, que é a música final do filme. É o número final de Camp Rock 2. Literalmente, por anos eu falava que essa música era a minha favorita. Até hoje é uma das que eu mais gosto do filme de Camp Rock 2. Só que atualmente eu percebi que ela não é mais a minha favorita de todo o filme. Eu percebi, reouvindo as músicas do filme, eu percebi que ela não é mais a minha favorita de todas, igual era uns anos atrás. Porque teve uma música que começou a crescer mais em mim. Então acaba que essa música virou o meu primeiro lugar. Mas literalmente sempre foi essas duas músicas, a do que tá no meu primeiro lugar e a This Is Our Song, sempre foram as minhas músicas favoritas, porque literalmente era This Is Our Song e logo em seguida a música que tá em primeiro lugar atualmente, ela era o meu segundo. Atualmente inverteu, ela passou para primeiro lugar e a This Is Our Song desceu pro segundo lugar. Mas para mim ainda é uma das músicas que eu mais gosto de Camp Rock 2. E assim como Brand New Day, acho que ela é uma das músicas que mais me anima de Camp Rock 2. É essas duas, é Brand New Day e This Is Our Song. Mais This Is Our Song até do que Brand New Day. E eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi. E eu amo o número musical desse filme. Como eu falei, ela é a última música, ela é literalmente o número final do filme. E eu amo esse número musical, é um dos que eu mais gosto também. Eu não tenho muita certeza qual que é o meu favorito de todos. Acho que um dos meus favoritos de todos é Hard and Soul. Na verdade, eu acho que o meu favorito de todos é literalmente o meu primeiro lugar. Agora, pensando bem nos números musicais desse filme, acho que o meu primeiro lugar é literalmente o meu número favorito, mas This Is Our Song é um dos que eu mais gosto também. Mas pra mim, ela não supera o meu primeiro lugar, por isso que ela está em segundo lugar. Em primeiro lugar, como eu falei, tinha um dueto do Joey e da Demi que superava todos os outros pra mim. E, como eu falei, ela era meu segundo lugar antigamente. E atualmente ela virou meu primeiro lugar porque eu viciei nessa música. Atualmente eu estou viciada nela. E no caso, o meu primeiro lugar é a música Would I Change a Thing, que é o dueto do Joey e da Demi, né? No caso do Shane e da Mitch nesse segundo filme, um dos duetos dele, né? E acho que um dos mais famosos, ao ponto de que ela tá no trailer
No teaser de Camp Rock 3, no primeiro teaser que eles lançaram ano passado, ela toca literalmente com Wanna Change a Thing. Literalmente. E eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi. É um dos duetos que eu mais gosto do Joey Jonas e da Demi Lovato. Acho que de todos os filmes de Camp Rock, entre os dois filmes, pra mim só perde pra Tease Me, que eu prefiro Tease Me a Wanna Change the Thing. Mas pra mim é o segundo melhor dueto do Joey e da Demi nos filmes de Camp Rock, é Wanna Change the Thing. O primeiro é Tease Me, pra mim Tease Me é o melhor dueto dos dois, mas logo em seguida vem Wanna Change the Thing. Eu amo essa música de Camp Rock e sempre foi uma das músicas que eu mais gosto do filme de Camp Rock. Só que, como eu falei, antigamente a minha música favorita de Camp Rock 2 era This Is Our Song, mas atualmente eu percebi que eu prefiro o Wanna Change the Thing a This Is Our Song, por isso que This Is Our Song desceu uma posição e o Wanna Change the Thing subiu uma. E essa música, ela toca no momento que os dois brigam, né? O Shane e a Mitch, eles brigam literalmente por causa dessa questão da Mitch focar tanto em ganhar essa competição que ela tá esquecendo de se divertir. Então tem até um momento antes dessa briga deles que o Shane, ele faz ali uma guerra de água com o pessoal do acampamento para eles se divertirem, né? Porque o Brown, ele percebe que ninguém tá se divertindo nesse acampamento por causa que a Mitch tá focada em ganhar e ninguém tá se divertindo como era para eles estarem se divertindo. Então, ele dá essa ideia ali do Shane fazer alguma coisa. Então, ele chama as crianças e o Jason e eles fazem essa guerra de água. E depois disso, ele vai lá com a Mitch porque ele quer combinar de ter um encontro com ela, né? Porque, literalmente, o Shane, ele vai para o acampamento para passar um tempo com a Mitch, para conhecer mais da Mitch. Então ele quer mas desde que eles chegaram no acampamento, que começou esse negócio da competição, eles mal passam um tempo juntos, né? Que eles viraram monitores e que começou esse negócio da competição, eles mal passam um tempo juntos. Então depois dessa guerra de água ali, ele vai atrás da Mitch pra eles passarem um tempo juntos, né? Pra eles fazerem um piquenique. E a Mitch recusa, literalmente a Mitch recusa e os dois começam a brigar. E essa música vem logo em seguida dessa briga deles, literalmente. A Wanna Change the Thing vem logo em seguida da briga deles. E eu amo o número musical de Wanna Change the Thing. É uma das músicas que eu mais gosto de Camp Rock. Sempre foi uma das que eu mais gostava, né? Só perdia pra This Is Our Song, mas atualmente é a minha música favorita. E eu até falei isso, acho que foi no vídeo de Zombies 2, quando eu fiz o ranking das músicas de Zombies 2. Tem um momento em Wanna Change the Thing que literalmente a tela divide um lado a Demi e um lado o Joey. E a gente tem uma coisa parecida com Gotta Find Where I Belong, de Zombies 2, e The Place to Be, de Zombies 4. Literalmente, eu não consigo ver esses dois momentos das músicas de Zombies 2 e 4 e não lembrar de Wanna Change the Thing. Literalmente, a primeira vez que eu vi Gotta Find Where I Belong, que eu vi essa cena dividida tá dividida ali de um lado o Zed e do outro lado a Addison. Na hora que eu vi, eu acho que eu tava com a Ana quando eu vi esse número, e eu até falei pra ela, se isso não lembrava, o Wanna Change the Thing. Foi na hora eu lembrei de Wanna Change the Thing. Literalmente, eu não acho que nenhum número musical atualmente do filme do Disney Channel, se tiver a tela dividida meio parecido com o que teve em Wanna Change the Thing, eu sempre vou lembrar de Wanna Change the Thing. Porque literalmente eu tive a mesma coisa com The Place to Be, no momento que tem a tela dividida de um lado o Victor e do outro lado a Nova. Literalmente, eu lembro, toda vez que eu vejo o clipe de Wanna Change the Thing, eu lembro de Wanna Change the Thing. De The Place to Be, eu lembro de Wanna Change the Thing. E Gotta Find Where I Belong, a mesma coisa. Eu não consigo esquecer, não consigo não lembrar de Wanna Change the Thing quando eu vejo esses dois momentos dessas duas músicas de zombies, literalmente. E eu amo Wanna Change the Thing e eu percebi atualmente que ela virou o meu primeiro lugar, porque literalmente virou uma das músicas que eu mais tô viciada, que eu mais sou viciada de Camp Rock 2. E pra mim é o melhor dueto do Joey e da Demi depois de This Is Me. Pra mim não supera This Is Me, mas tá ali em segundo lugar como o melhor dueto deles dois pra mim. E nesse filme, pra mim, ela é a melhor música desse filme de Camp Rock 2. E eu acho que é só, então pessoal, meu ranking ele ficou assim, vou deixar a foto aí na tela. Então pessoal, foi esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de álbuns que vocês querem que eu esteja ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.